No princípio, a igreja nascente tremia sob o peso da glória. Não havia luz de palco, nem templos de mármore, mas havia fogo. Havia temor. Havia o sopro do Espírito pairando sobre os corações. E não havia espaço para fingimentos. Eles tinham tudo em comum. Uns vendiam seus campos, outros deixavam suas casas, e todos derramavam suas posses aos pés dos apóstolos, não por obrigação, mas por amor, por temor, por reverência ao Cristo crucificado que agora vivia dentro deles. Ali, o Espírito Santo não era apenas uma ideia, ele era presente, real, terrível. Ali, o Espírito não era apenas consolo, era fogo consumidor. Foi nesse ambiente que surgiu Barnabé, o filho da consolação, homem de fé, levita convertido, vendido de si mesmo, trouxe aos pés dos apóstolos o valor do campo que possuía, sem esconder, sem calcular. E Deus viu, e a igreja viu, e o céu sorriu, mas onde a luz se manifesta, a sombra também se agita. E então, surgem dois nomes, dois rostos entre os fiéis, dois corações entre as mãos levantadas, Ananias, Safira, e com eles, uma decisão silenciosa. Eles também venderam uma propriedade, também contaram o dinheiro, mas quando a prata brilhou sobre a mesa, os olhos escureceram. Eles decidiram reter uma parte, decidiram guardar para si, e decidiram mentir sobre isso. Mas o pecado não foi reter, foi mentir, foi fingir santidade, foi desejar a glória de Barnabé, sem o sacrifício de Barnabé, foi buscar honra, em cima de um altar falso. E então, veio o dia, Ananias entrou, com passos calculados, com sorriso de justo, com um valor mentiroso nas mãos, e depositou aos pés dos apóstolos. Pensava estar enganando homens, mas ali, o Espírito Santo presidia a assembleia. Pedro olhou, mas era o Espírito quem enxergava. E então, veio a sentença: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do valor do campo? O templo se calou. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E então, sem aviso, sem trovões, sem anjos, Ananias caiu, morto, no chão, no meio da igreja, no meio do culto, no meio da glória. E o silêncio que veio depois foi o mais aterrador. 3 horas se passaram, 3 horas de silêncio cortante, 3 horas de um temor que nenhuma pregação poderia ensinar. O corpo de Ananias havia sido levado. Jovens da igreja o enrolaram em vestes simples, e o sepultaram, sem luto, sem cerimônia, sem cântico, porque o Espírito Santo não permitiu tempo para pranto, apenas para reverência. Mas a mentira ainda não estava completa, pois a mentira compartilhada também compartilha a sentença. E então, os passos de Safira soaram pela porta do templo. Ela entrou, inconsciente do silêncio, cega para o temor no ar, surda ao gemido dos que viram o juízo. Ela caminhou, segura, altiva, decorada, mas diante de Deus, nenhum adorno cobre a alma corrompida. Pedro a viu entrar, mas não a acolheu com saudação, nem a preveniu com lamento. Ele perguntou: dize-me, por acaso vendestes por tal valor aquele campo? Foi a última chance, a última rachadura na rocha da mentira. Mas Safira escolheu o mesmo caminho, confirmou a quantia, sustentou a fraude, sorrateira, como se o espírito fosse cego, como se a verdade pudesse ser encenada. Pedro então se ergueu como juiz, mas era o Espírito quem julgava. Porque vos pusestes de acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí, os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta, e também te levarão. E naquele instante, ela não teve tempo para chorar, nem para gritar, nem para cair de joelhos. Ela caiu, morta, ali, no mesmo chão,
no mesmo altar, no mesmo templo, os mesmos jovens entraram e encontraram mais um corpo, mais uma testemunha, mais uma prova de que a santidade do Espírito Santo não se negocia. Eles a levaram e a sepultaram ao lado de Ananias. Ali estavam o casal que combinou a mentira e compartilhou a morte. E então veio o verdadeiro milagre, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram essas coisas. Porque às vezes Deus não opera cura, opera juízo. Porque há momentos em que o Espírito não levanta paralíticos, mas derruba hipócritas. Porque há tempos em que o maior sinal é o silêncio da morte como resposta à mentira. E o que essa história nos diz? Que o Deus do Antigo Testamento ainda caminha no Novo. Que o fogo que caiu sobre Nadab e Abiú agora arde diante dos pés dos apóstolos. Que o templo não é palco e a oferta não é moeda de troca. Não foi um acidente, não foi uma tragédia, não foi uma enfermidade, nem uma conspiração humana. Foi juízo. Foi o Espírito Santo mesmo que ressuscitou Cristo dos mortos, decidindo matar. E isso muda tudo, porque não era Ananias contra Pedro, nem Safira contra a igreja. Era o homem contra o Deus que habita o santuário. Eles não roubaram dinheiro, eles roubaram a glória. Fingiram piedade para colher aplauso, mentiram diante do altar para comprar reputação. Mas o Deus que sonda os rins estava presente. O mesmo Espírito que abriu os olhos dos cegos, agora fechava os olhos dos falsos. O mesmo que foi fogo sobre as línguas em Pentecostes, agora queimava como ira invisível no coração da hipocrisia. E o que aprendemos? Que a presença de Deus na igreja não é sempre bem-vinda. Porque se Ele está, nada pode ser ocultado, nada pode ser fingido, nada pode ser manipulado. A igreja primitiva não era perfeita, mas era temida. Não havia espaço para marketing espiritual, não havia luzes para disfarçar a carne, não havia elogios para os fingidos. Havia temor, havia glória, havia morte. Ananias e Safira não foram os únicos a mentir, mas foram os primeiros. E Deus quis marcar a história, porque o primeiro pecado tolerado torna-se norma, e o primeiro fingimento aceito torna-se liturgia. Deus matou para proteger a pureza, matou para proteger a noiva, matou para que a igreja nascesse com o DNA da verdade, e não da performance. E quando a notícia se espalhou, ela não atraiu multidões, ela trouxe temor. As pessoas não corriam para fazer parte, elas pensavam duas vezes antes de entrar. Porque ali, o Espírito era fogo, era juiz, era Senhor. Hoje, muitos invocam o Espírito Santo, mas esquecem que ele não é servo de conveniência. Ele não é brisa leve para massagear o ego. Ele é vento forte que derruba o que é falso. Ele é presença viva que habita e disciplina. Ananias e Safira não foram vítimas, foram exemplos, foram altar manchado, foram sinal de que Deus ainda está atento, de que a santidade ainda importa, de que o altar ainda é sagrado. Eles morreram, e seus nomes ecoam até hoje como aviso, porque o Espírito Santo não apenas conforta, ele confronta, e a mentira, quando pronunciada diante dele, não tem onde se esconder.